bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos analisar algo muito interessante, um documento chamado Orientações para o Uso Responsável de Inteligência Artificial. O documento acaba de sair do forno, ainda está bem quentinho. É de 27 de novembro de 2025. Dá para ver que a organização quer fazer um bom uso da inteligência artificial. Mas será que daqui a pouco vão também produzir um documento que orienta os oradores a usarem inteligência artificial para elaborar esboços para discursos públicos? Passo a ler a primeira parte do documento. Este documento busca ajudar os membros da COLI a entender os benefícios e riscos ao usar ferramentas de inteligência artificial nas atividades da COLI. A IA pode ser usada para agilizar tarefas, fazer pesquisas e ajudar a escrever documentos. No entanto, é importante que qualquer membro que use IA tenha muito cuidado, evitando colocar informações sigilosas, conteúdos internos ou dados que possam violar privacidade, pôr em risco a segurança da COLI ou criar problemas legais. O uso errado da IA pode expor processos internos, criar interpretações fora do contexto e colocar a organização em risco. Por isso, este documento apresenta regras claras que devem ser seguidas para garantir que a IA seja usada apenas dentro dos limites adequados. Eles começam com a palavra ajudar, para dar a impressão de que é algo leve e amigável. Mas logo depois começam os avisos. Cuidado, sigilo, limites adequados. A suavidade ficou só no início. O resto é aviso atrás de aviso. E é aqui que aparece o ponto mais importante de toda esta introdução. A grande preocupação não é a inteligência artificial. A grande preocupação é não deixar que a inteligência artificial veja o que não deve ver. Reparem como o texto fala várias vezes sobre conteúdos internos, processos internos, segurança da COLI ou mesmo segurança da organização. O problema não é a tecnologia. O problema é a possibilidade de uma tecnologia analisar documentos que a organização prefere manter escondidos. O documento tem medo de que a IA, pelo mesmo motivo que algumas pessoas têm medo das câmaras, não porque a câmara é má, mas porque ela mostra exatamente o que está a acontecer num determinado lugar. Outro detalhe importante é quando dizem que a IA pode criar interpretações fora do contexto. Não dizem que ela pode estar errada. Dizem que pode interpretar de forma errada. Ou seja, a IA pode simplesmente revelar coisas que a organização preferia explicar de uma ou outra maneira. O texto do documento tem todo este movimento. Primeiro, abre espaço. A IA pode ajudar, mas logo fecha com mas é preciso ter muito cuidado. É como dar uma ferramenta a uma pessoa, mas avisar que ela pode explodir a qualquer momento se for usada de maneira errada. Quando lemos este trecho, percebemos que este documento não quer ensinar ninguém a usar a IA com a liberdade. Ele quer garantir que a IA nunca entre em contato com aquilo que a organização não quer que seja analisado, resumido ou reorganizado por uma máquina neutra e lógica. Esta introdução prepara o leitor para uma ideia simples. Podes usar a IA, mas cuidado. Algumas das atividades em que a IA pode ser usada pelos membros da COLI incluem traduzir e resumir artigos médicos, preparar e revisar textos como cartas, comunicados e convites, pesquisar informações sobre medicamentos, tratamentos, valores e substâncias, além de ajudar a organizar ideias para documentos ou apresentações. Estas ferramentas podem ser úteis para agilizar tarefas e otimizar tempo, desde que a informação usada não seja confidencial e que o conteúdo gerado seja depois revisto pelo membro para garantir a sua exatidão e alinhamento com as diretrizes da COLI. Este parágrafo parece super prático e amigável. A IA pode ajudar a traduzir,
a resumir, organizar, revisar, pesquisar e todas as tarefas úteis. Mas há um detalhe importante. Todas as atividades permitidas são tarefas mecânicas, tarefas de apoio, tarefas que não mexem com o pensamento crítico nem com decisões importantes. Em nenhum momento o documento fala de usar a IA para analisar regras internas, comparar orientações antigas com as novas, descobrir incoerências, verificar decisões, fazer estudos independentes. Nada disso aparece. A IA aqui é tratada como um assistente de escritório, nunca como uma ferramenta de análise. O documento deixa a porta aberta, mas só o suficiente para que entre ar, não para que alguém saia. E depois vem a frase que amarra tudo. Desde que a informação usada não seja confidencial. Este não seja confidencial funciona como uma parede invisível. Afinal, quem decide o que é confidencial? É a própria organização. Ou seja, na prática tudo pode ser considerado confidencial, se for conveniente. E a segunda amarra vem logo a seguir. O conteúdo gerado pela IA tem de ser revisado para garantir alinhamento com as diretrizes da COLI. Esta parte é interessante. Eles não querem saber apenas se está certo. Querem saber se está alinhado. Porque estar certo é uma questão de factos, mas estar alinhado é uma questão de obediência. É uma palavra que parece simples, mas diz muito. Ela mostra que não importa apenas a verdade do conteúdo, importa se o conteúdo combina com o que a organização quer. Este parágrafo sobre benefícios é quase um truque de palco. Primeiro mostram algo bonito, a utilidade da IA, mas por trás está sempre a mão forte a segurar a coleira. É quase como dizer: sim, usa a inteligência artificial, mas só para aquilo que não nos assusta. E mesmo assim, verifica se ela disse exatamente o que nós aprovaríamos. No fim, esta secção não fala realmente de benefícios. Ela fala de como a inteligência artificial pode ajudar o membro, desde que não ajude demasiado. Com esta visão limitada e controlada da tecnologia, o documento agora vai entrar na parte essencial, os riscos, onde o medo fica explícito. É essencial ter cuidados ao usar a inteligência artificial. Inserir dados sigilosos em IA pode resultar em vazamento de informações e violar leis de privacidade. E a IA também pode gerar conteúdo incorreto, interpretar dados de maneira errada ou usar informações desatualizadas, mas ainda assim apresentá-las de forma convincente. Por isso, é fundamental que qualquer informação obtida por meio de inteligência artificial seja verificada antes de ser usada em atividades da COLI. A inteligência artificial não deve ser usada para analisar documentos internos, diretrizes confidenciais ou comunicações destinadas a anciãos, pois estes materiais não estão autorizados para o uso em ferramentas de inteligência artificial e o seu manuseio inadequado pode expor processos internos sensíveis. Este parágrafo é o coração do documento. É aqui que o texto deixa de falar de tecnologia e começa a falar de medo institucional. Tudo o que vimos antes era um caminho traçado para dizer isto que acabamos de ver. Reparem o que mudou. Agora já não é ajudar, nem é facilitar, nem é otimizar o tempo. Agora é essencial, cuidado, pode resultar, violação, não deve ser usado, expor processos internos sensíveis. Mas o mais revelador é o tipo de coisas que o documento proíbe de serem colocados na inteligência artificial. Documentos internos, diretrizes confidenciais, comunicações para anciãos. Aqui está a parte que mais diz sobre a organização. Eles não têm medo da inteligência artificial cometer erro. Eles têm medo de a inteligência artificial descobrir, porque a inteligência artificial, ao contrário de humanos dentro da instituição, não tem medo de fazer perguntas. Ela compara documentos. Ela encontra contradições.
Ela consegue resumir longos textos internos e revelar o que está escondido nas entrelinhas. Ela não protege ninguém, apenas analisa. E é por isso que esta parte é tão carregada. A organização não quer que documentos internos entrem em contato com uma ferramenta que funciona com uma lógica pura. Porque lógica sem lealdade é perigosa para qualquer estrutura que vive em sigilo. Eles têm medo de que as informações sigilosas sejam usadas pela inteligência artificial para treinar os seus modelos. Do nada, alguém na congregação, ou mesmo fora da congregação, pode pesquisar algo e a inteligência artificial responder com base naquilo que apanhou num documento que a própria organização, por meio de um ancião da CULI, colocou lá. Outra coisa curiosa é quando o documento diz que a inteligência artificial pode apresentar informações erradas de forma convincente. Parece uma frase inocente, mas aqui existe um segundo significado. Uma pequena crítica escondida. Como se estivessem a dizer que a inteligência artificial convence, mas não é confiável. É quase um recado subliminar. Não confies muito nisto, porque ela pode parecer segura, mas pode te enganar. Só que, ironicamente, essa descrição encaixa em muita coisa dentro da própria instituição. Há ainda um detalhe muito importante. O documento insiste que tudo que a inteligência artificial disser deve ser verificado. E quem verifica? Um membro da CULI. E quem define o que está certo? A organização. Ou seja, mesmo uma ferramenta moderna deve passar por um filtro tradicional de sempre. Está alinhado conosco? Sim. Então serve. Está alinhado conosco? Não. Então está errado. No fundo, esta parte do documento funciona como uma grande cerca elétrica. Um aviso constante para que ninguém se atreva a usar a inteligência artificial para coisas sensíveis. Sensíveis para quem? Para a organização, é claro. Este texto não fala realmente do risco tecnológico. Fala de medo institucional. Medo de que alguma coisa interna guardada há anos venha à superfície porque uma inteligência artificial resumiu, comparou ou analisou o que não devia. Estas ferramentas não substituem um treino fornecido pela CULI. A inteligência artificial pode ajudar em tarefas práticas, mas não deve ser usada como fonte principal de tomada de decisões, nem para substituir a orientação interna ou apoio de anciãos. Sempre use ferramentas de inteligência artificial bem conhecidas e oficiais. Evite inserir dados pessoais, documentos internos ou informações de confidencialidade elevada. E confirme se as fontes mencionadas pela inteligência artificial realmente existem e estão atualizadas. A inteligência artificial deve ser uma ferramenta de apoio, nunca uma substituta para o pensamento cuidadoso ou a oração. É a maneira deles lembrarem. A tecnologia existe, mas quem manda aqui somos nós. Quando o texto diz que a inteligência artificial não substitui o treinamento da CULI, isso significa que a inteligência artificial pode ser moderna, mas a tua referência continua a ser aquilo que nós, o corpo governante, ensinamos. E quando acrescentam que nem substitui princípios espirituais, reforçam que, mesmo num mundo tecnológico, a estrutura religiosa continua a ser a autoridade final. É curioso observar que, apesar de falarem em tarefa prática, a grande preocupação continua a ser a mesma: evitar que os membros dependam da inteligência artificial para pensar. Eles querem que a inteligência artificial seja somente usada para escrever, traduzir e resumir, mas nunca para ajudar uma pessoa a chegar a uma conclusão independente. E aparece uma frase que termina o documento com uma chave de ouro. A inteligência artificial deve ser uma ferramenta de apoio, nunca um substituto para o discernimento ou para a oração. Esta frase mostra claramente que o objetivo do documento não é ensinar alguém a usar inteligência artificial. É manter a estrutura intacta enquanto o mundo avança. É um lembrete de que a inteligência artificial pode ajudar,
Mas a decisão final tem de vir sempre de dentro da organização, nunca de fora. Senão o ancião da COLI vai descobrir que a inteligência artificial faz tudo de uma forma bem organizada, mas sem fazer a oração e sem ler a Bíblia. O que vemos no fim é um esforço claro para equilibrar a modernidade e o controle. É basicamente dizer, usa a tecnologia, mas não te esqueças que quem te guia somos nós. Consulte a inteligência artificial, mas decide de acordo com o que nós te ensinamos. No fim, o documento inteiro não é um guia técnico, é uma cerca escrita com palavras bonitas, mas que servem para lembrar aos membros que a inteligência artificial não é uma ameaça real. A ameaça real seria o membro pensar sozinho com a ajuda da inteligência artificial. E o documento continua dizendo que as instruções dadas à inteligência artificial no formato de bate-papo se chamam prompt. Quanto melhor o prompt, melhor será a qualidade da resposta. Um bom prompt deve ser claro e específico, descrevendo o que você quer e como quer. Inclua contexto, por exemplo, anexando um documento com um conteúdo ou explicando melhor por que precisa da informação e o que fará com ela. Para consultas complexas, você pode pedir à inteligência artificial para fazer perguntas adicionais para esclarecer dúvidas. Se o resultado inicial não atingir o ponto, dê instruções adicionais para refinar a resposta. Exemplos de prompts. Os prompts a seguir são exemplos de instruções bem escritas que podem servir de base para outras necessidades. Agora seguem exemplos de prompts que um ancião da COLI deve usar. Estou escrevendo uma carta para um diretor do hospital. Revise o texto anexo quanto à ortografia, gramática, pontuação, acentuação, concordância verbal e nominal. Corrija, se necessário, e reduza para caber em uma página. Mantenha um tom profissional e educado. O outro prompt é: usando apenas o arquivo em anexo como fonte de pesquisa, sem inventar nada, selecione 3 artigos médicos que tratem de bioética para entregar a um médico sobre o consentimento esclarecido em adultos. Sugira pontos em cada artigo que possa usar, resumindo em português. Liste os artigos mais relevantes primeiro. E assim terminamos a análise deste documento que recentemente foi enviado aos membros da COLI. Diz-nos o que você achou deste documento. Não se esqueça de dar um like e partilhar o vídeo para mais pessoas. E se não és inscrito, por favor, se inscreva e convide mais amigos para se inscreverem no canal. Até o próximo vídeo.